Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois. A vovó Piedade está conversando com a Paulina e ela agradece a Paulina por ela ter vindo, e a Paulina diz a ela que jamais ela poderia deixar de vir até ali, né? Vovó Piedade pergunta como que está o Carlinhos e a Paulina diz para ela que ele está um pouco mal, mas que ela não se preocupe porque ele vai melhorar. Vovó Piedade pergunta se por acaso ele ficou lá sozinho e a Paulina responde que não, que o Carlos Daniel ficou lá com ele. Depois a vovó pergunta se por acaso ela já soube da Stephanie, e então a Paulina fica meio encabulada ali, com os olhos arregalados, perguntando, dizendo a ela na realidade que não, e pergunta o que foi que aconteceu com ela. A vovó então explica para ela que ela pediu ao Rodrigo que mais uma vez contratasse os peritos que ele quisesse para poder dar o dinheiro a ela. Paulina fica pensativa e a vovó continua dizendo que além de tudo isso, ela ainda pediu um adiantamento à lei de $200 mil. Paulina fica sem saber o que responder e a vovó diz que mesmo assim o Rodrigo deu os 200 mil a ela. A Paulina fica arrasada logo depois de ter ouvido tudo isso e a vovó diz que o negócio é porque a Stephanie está cega por causa do Willy. Paulina fica cabisbaixa e a vovó continua dizendo que essa menina está desequilibrada muito mesmo e que o pior de tudo, ela não quer aceitar de forma nenhuma ajuda. Paulina continua ali cabisbaixa, então a vovó pede para que por favor que ela, Paulina, fale um pouco dela, diga como que ela está. A Paulina diz que está muito bem, agradece, e a vovó fala que quase elas não se falaram mais logo depois da morte da Paola. A Paulina diz que é melhor assim, porque quanto mais cedo ela se afastar da família Bratton, melhor vai ser para todos eles. A vovó fica um pouco confusa e pergunta a ela se de fato ela quer mesmo se afastar, se ela está querendo mesmo se afastar de todos eles. A Paulina fica um pouco ali sem saber até o que responder e a vovó Piedade continua insistindo para que ela diga mesmo agora para ela se ela pretende de fato ir embora e esquecer de uma vez por todas todos eles, e a Paulina diz apenas que tem que sim ir embora. A vovó diz que não é necessário ela ir embora e isso só deve ser porque na realidade é ela que está querendo que seja assim, né? A Paulina responde que só vai ficar naquela casa enquanto o Carlinhos não se recuperar, que acredita que vai ser em torno de 2 ou 3 dias. Ela continua dizendo que logo depois que ele melhorar, ela de fato vai embora e que eles vão ter que dizer alguma coisa ao menino para que logo ele vá se acostumando aos poucos com a ausência dela. A vovó pergunta se por acaso ela acha mesmo que o menino vai conseguir ali se recuperar, vai conseguir esquecer ela, e a Paulina diz que sim, que ela não se preocupe porque o tempo cura tudo. Ela continua dizendo que o Carlinhos está crescendo e que vai chegar um momento ali que ele não vai precisar mais dela para nada. A vovó, a bichinha, fica o tempo todinho ali sem querer de forma alguma que a Paulina de fato vá embora e fica pedindo a ela para que ela diga o por favor, porque essa insistência todinha que ela tá de querer ir embora. A Paulina responde que na realidade ela não queria ficar longe de nenhum deles, mas que sim, do Carlos Daniel ela quer ficar bem distante dele. Carlos Daniel nesse momento está olhando para o Carlinho que está dormindo e ele se acorda nesse momento meio tonto ali dizendo: mamãe, a senhora pode me dar água? E o Carlos Daniel diz para ele: tudo bem meu filho, não se preocupe, eu vou te dar água. Então ele vê aquela vozona falando que vai dar água para ele, arregala os olhos dele e pergunta onde que está a mãe dele, e ele tenta até responder, só que o Carlinhos fica agora querendo se agoniar, pedindo que ele diga onde que está a mamãe dele. Ele diz que ele não precisa ficar assim, se acalme, que ela só foi ali um tempinho conversar com a vovó Piedade. Ele questiona o Carlos Daniel perguntando: ela não foi embora de casa, não foi? Carlos Daniel continua dizendo a ele que ele não se preocupe, toma a água dele e fique tranquilo porque ela não foi embora, está com a vovó Piedade conversando um instante. O menino chama ele de papai, diz que ele é uma calamidade, né? E o Carlos Daniel pergunta o porquê que ele está dizendo isso e o menino responde para ele: é porque toda hora ali ele está doente. Carlos Daniel diz a ele que não se preocupe, fique tranquilo porque todas as crianças ficam doentes, isso é normal. Ele então questiona o pai perguntando então por que com a Elisete não acontece nada, e olhe lá que ela é uma menina, viu? Carlos Daniel responde que é justamente por causa disso, por ser uma menina ela tem mais cuidado, mas só que no caso dele, ele passou por muitas coisas, né? Carlinhos diz que isso é verdade e que não consegue encontrar outro menino ali que tenha passado por tudo que ele também passou. Carlinhos continua dizendo que outro menino não tinha aguentado tudo que ele passou, que não tinha de forma nenhuma nem um pouquinho ter passado ali pela metade do que ele passou, né? Carlos Daniel concorda e o Carlinhos continua dizendo
dizendo que a mãe dele sabe de muitas coisas, né, papai? Carlos Daniel fica pensando na Paulina e diz que sim, que a mãe dele é muito sábia e que não há outra mamãe igual a ela. Carlinhos, então, agora ele dá uma alfinetada no pai e diz assim: então o senhor não pode deixar a minha mamãe ir embora. Carlos Daniel, ele fica calado olhando para o Carlinhos e ele continua dizendo que ele não pode deixar de forma nenhuma ela ir embora, e ele tenta até de alguma forma dizer ao Carlinhos que é porque ele não quer deixar, mas é quando começa a falar, o Carlinhos interrompe ele de novo, começa a entrar em aflição, dizendo a ele que por favor, que ele não deixe de forma nenhuma a mamãe ir embora novamente. De volta lá no quarto com a vovó, que ainda continua perguntando a Paulina o porquê dessa insistência dela de não ir embora, e que com o Carlos Daniel não tem nenhum problema, que isso é tudo invenção da cabeça dela, porque é ela que quer ir embora, e a Paulina continua dizendo para ela que ela tem que entender que ela tem que ir embora, não pode ficar mais próxima ali do Carlos Daniel. A vovó então começa a apelar com ela e pergunta a Paulina se ela então está com medo do amor. A Paulina diz a ela que na realidade tudo isso que está acontecendo ali é praticamente impossível, e a vovó diz para ela que a Paola já está até morta, e a Paulina continua dizendo para ela que a Paola sempre vai ser uma sombra entre ela e o Carlos Daniel. A vovó Piedade pergunta a ela o que é que está na cabeça dela, como ela pode ter consideração por uma mulher dessa, porque na realidade ela nunca foi boa, sempre foi uma pessoa ruim, e que mesmo assim ela nunca nem amou o neto dela. A Paulina diz que sim, que ela amou da maneira dela, mas ela amou. Paulina continua dizendo que sabe muito bem que ela amou ele, que morreu sabendo disso, e que por isso também, pelo amor que ela sentia pelo Carlos Daniel, ela implorou pelo perdão dele. A vovó pede a ela mais uma vez que por favor ela pense direitinho, e que acredita que ela tem que se dar mais um tempo para que ela possa pensar direitinho. A Paulina diz a ela que nem o tempo vai poder resolver tudo isso, e repete mais uma vez para a vovó que assim que o Carlinhos ele tiver melhor, eles vão ter que dar um jeito de conversar com ele para que ele venha entender e não venha ficar pior. A vovó fica olhando para ela, e a Paulina continua dizendo que logo depois de tudo isso, aí sim ela vai desaparecer de uma vez por toda da família Bratton. A vovó pergunta se ela vai embora sozinha, e a Paulina diz para ela que provavelmente ela vai acompanhada, para que assim o Carlos Daniel de uma vez por todas esqueça dela. Logo mais à frente, a Paulina ela vem descendo as escadas, bate de frente ali com o Carlos Daniel, que já pergunta para ela se ela já vai, e ela diz que apenas ia lá no jardim para poder respirar um pouco do ar da noite. O Carlos Daniel tenta ser gentil para ela, porque agora sim, como eu disse lá no início, ele tá arriado às quatro ruelas ali por ela, e diz a ela que por favor que ela pense direitinho, porque eles precisam conversar. Ela fica calada, não responde nada, e ele pede que por favor que eles vão até a sala dele. Logo depois que o Willy bateu a doidira no Kengo dele, e ele agora querendo incendiar toda a fábrica, ele consegue até jogar um galão de gasolina, joga fogo, até que os seguranças vêm, grita perguntando o que é que ele está fazendo. Então ele sai nas carreiras logo depois de ter conseguido colocar fogo em boa parte ali da fábrica. Então logo em seguida ele entra dentro do carro e consegue fugir. A cena imediatamente corta e vai lá para o Rodrigo, que recebe um telefonema, e a empregada diz que é da fábrica. Quando ele diz alô, o Navarro diz a ele que ele é uma das pessoas ali da segurança, e que queria deixar bem claro para ele que tentaram incendiar toda a fábrica. O Rodrigo começa a ficar desesperado e pergunta a ele como assim, e o Navarro continua dizendo para ele que foi desse jeito que aconteceu. Quebraram uma das janelas, jogaram um galão de gasolina e tentaram incendiar tudo. O Rodrigo fica em silêncio sem saber o que fazer. Ele continua dizendo que a polícia de fato até avisou a eles, porque parece que eles receberam ali uma denúncia anônima. O Rodrigo continua em silêncio, e ele continua dizendo que eles conseguiram ali evitar o pior, surpreendendo o bandido, e ele acabou fugindo, e eles conseguiram apagar o fogo. O Rodrigo pergunta se houve muito estrago, e ele diz que na realidade uma janela, mas que ele também já colocou o pessoal ali ao redor, porque vai que esse homem queira voltar, né? O Rodrigo pergunta se eles chegaram a ver quem é esse homem, e o Navarro diz a ele que sim, que conseguiram ver apenas um pouco
pouco e que pode estar totalmente errado, mas era um homem que parecia muito com o Sr. Willy. Nesse momento a cena muda, vai lá para Lalinha, que está se lamentando, dizendo que é para ninguém se preocupar, que talvez esteja dormindo. Então a Paulina chega nesse exato momento e pergunta a ela o que foi que aconteceu. A Lalinha diz que ligaram da casa da senhora Stephanie e parece que ela está com problemas. A Paulina pega o telefone, diz alô, e a empregada diz para Paulina que ela estava dizendo a Lalinha agora mesmo que a senhora Stephanie está trancada dentro do quarto dela desde o dia anterior e que nem para ela quer abrir a porta. Paulina fica calada e ela continua dizendo que no dia anterior ela estava lhe respondendo, mas hoje ela não responde nada e o menino também não para nem de chorar. A Paulina pergunta cadê o Willy e ela responde a Paulina que o Willy discutiu com ela e acabou indo embora, deixando a Stephanie sozinha. Ela continua dizendo que está com muito medo de alguma coisa de ruim ter acontecido com ela. A Paulina diz a ela que fique tranquila, que agora mesmo ela está indo até lá. A Patrícia chega nesse exato momento e é cumprimentada pela Paulina logo depois de desligar o telefone, e a Paulina pergunta a ela se ela quer acompanhar ela e a Patrícia pergunta para onde. A Paulina diz que até a casa da Stephanie, que parece que ela tem problemas graves, mas no caminho ela conta melhor para ela. Depois ela olha para a Lalinha e pede a ela que se por acaso o Carlinhos perguntar por ela, diga que ela saiu, foi resolver uma situação e ela volta logo. Ao chegar lá na casa, a empregada vai dizendo que como ela vê a criança está chorando muito lá dentro e a porta ela não vem para abrir de jeito nenhum, e a Paulina fica batendo na porta, chamando pela Stephanie, até a Patrícia grita ali que ela, a Stephanie, abre a porta porque ela, a Patrícia, que está ali. A Paulina pergunta se ela tem certeza que a Stephanie está lá dentro e ela responde que sim, que até ontem à noite ela até lhe respondeu e fica se questionando se será que aconteceu alguma coisa de ruim contra ela. Paulina e Patrícia ficam sem saber o que responder e a empregada continua ali desesperada perguntando se ela está morta. Enquanto isso, a Stephanie está jogada ali em cima da cama, desacordada, e a criança chorando muito, e a Paulina pergunta a ela onde que está a chave dessa porta e ela responde que a patroa está com ela, com essa chave daí e da entrada. A Patrícia pergunta se não tem outra cópia e ela diz que na despensa tem um monte de chave que talvez tenha alguma lá que dê aí nessa porta, né? A Paulina pede que ela vá agora mesmo pegar essas chaves. A Patrícia logo depois pergunta a Paulina se será que ela, a Stephanie, está morta, e a Paulina diz que espera que não, e a Patrícia continua perguntando o que será que o Willy fez com ela. A Paulina continua revoltada dizendo que o Willy não vale nada, e a Patrícia diz para ela que ontem o segurança que ligou para o Rodrigo falou que conseguiu ver essa pessoa que tentou incendiar toda a fábrica e que era muito parecida lá com o Willy. Nesse momento passa um flash na cabeça da Paulina quando ela se lembra que a Paula disse para ela antes de morrer que o Willy pretendia incendiar a fábrica, e fica ali dizendo meu Deus, e a Patrícia pergunta a ela o que foi que aconteceu e ela diz para Patrícia que a Paula antes de morrer revelou para ela que o Willy estava ali pretendendo de fato incendiar toda a fábrica. A Patrícia fica sem saber o que falar e a Paulina diz para ela que com certeza deve ter sido ele, ao mesmo tempo que a empregada chega com todas as chaves. Paulina pega e diz que tomara que algumas dessas chaves sirva e tenta abrir a porta. O Rodrigo, logo depois de ter falado com o delegado, ao mesmo tempo que o Carlos Daniel chega e começa a dizer ao Rodrigo que já estão fechando a porta onde quebraram e tentaram incendiar a fábrica e que graças a Deus o infeliz ele não conseguiu terminar ali o seu plano, porque se ele tivesse acontecido tinha sido uma verdadeira desgraça. O Rodrigo fica calado e o Carlos Daniel pergunta a ele se ele acha mesmo que o Willy tem alguma coisa a ver com tudo isso. O Rodrigo diz a ele que já está tudo confirmado porque ele acabou de falar com o delegado e que inclusive uma pessoa que o Willy contratou para tentar ajudar ele a incendiar toda a fábrica, ele no final acabou desistindo e depois entregou tudo. Carlos Daniel começa a ficar ainda mais revoltado e o Rodrigo afirma para ele que foi o Willy. A Paulina, logo depois de ter conseguido abrir a porta, vê a Stephanie ali jogada em cima da cama e a empregada já começa a entrar em desespero. A Paulina vai bem pertinho dela e tenta ver os seus batimentos enquanto a empregada pega a criança, e depois a Patrícia pergunta e aí ela está morta, e a Paulina olha bem direitinho e diz que não, graças a Deus ela não está, e a empregada diz também que graças a Deus que ela não morreu, mas que acredita que ela deve ter tomado muitos remédios daquele ali que ela toma para acalmar os seus nervos. A Paulina pede a ela que por favor que ela vá dar de comida ao menino, que ela mesma vai ficar ali com a Patrícia cuidando da Stephanie. A Paulina começa a dar uma sapecadas na cara da Stephanie, pedindo a ela que lhe escute, pedindo
ela que se acorda, que lhe escute. A Patrícia pergunta: e agora, Paulina, o que faremos? Ao mesmo tempo que a Stephanie ela se acorda e já se levanta ali, se senta, fica desesperada perguntando onde está o filho dela. A Paulina diz a ela que não se preocupe porque a Catarina levou ele para alimentá-lo e pergunta a ela o porquê que ela não respondeu. A Stephanie fala: responder a quem? Elas duas ficam em silêncio e a Stephanie diz a ela que o Willy, ele queria levar o meu filho. Só que a cena nesse exato momento vai lá para o aeroporto, que o delegado Merino já está por ali esperando o Willy até que o Willy chega. Então ele se aproxima dele e o Willy, com a cara sem vergonha ali, chama pelo seu nome e diz que é um prazer ele vê-lo. Só que o delegado não quer nem papo com ele e diz que ele está preso por tentar incendiar a fábrica Bratton. Ele fica todo assustado e é levado para a delegacia e ao chegar lá, o delegado já revoltado com a bolsinha na mão cheia de dinheiro, diz ao Willy que ele vai ter que dizer de onde foi que saiu todo esse dinheiro. O Willy então inventa uma conversa dizendo que já falou que esse dinheiro é da esposa dele e que ele estava viajando para os Estados Unidos para depositar lá no banco. Juarez diz a ele que tudo bem, que eles vão ligar para a esposa dele para confirmar que de fato foi ela quem deu esse dinheiro para ele. A Patrícia agora diz a Paulina que acredita que a Stephanie está bem melhor e a Paulina diz que sim, ao mesmo tempo que a Catarina entra e diz a Paulina que ligaram da polícia para falar sobre o senhor Willy. A Paulina então sai para atender o telefone e o delegado pergunta se é a senhora Stephanie. A Paulina diz que não, que é uma amiga, e ele fala que ele é o delegado e que tem que falar um pouco com a senhora Stephanie. A Paulina diz que a Stephanie está um pouco indisposta, mas que ele pode falar para ela do que se trata. Ele então revela para a Paulina que eles prenderam o Willy quando ele estava ali tentando fugir, porque ele é acusado de uma tentativa de incêndio contra a fábrica dos Brattons. O Willy fica calado e o degolado continua dizendo que ele estava fugindo com uma mala com mais de $200 mil e quando questionado disse que foi a esposa que deu para ele. Só que na realidade eles não acreditaram nisso, né? A Paulina diz que ele fez muito bem não ter acreditado, porque na realidade ele roubou esse dinheiro da própria esposa e quase levando também dela o seu filho. Ele diz que agradece muito as informações que ela deu e que foi um prazer falar com ela. O degolado então, revoltado, depois de desligar o telefone, diz que ele pode prender esse homem porque esse homem é um delinquente muito perigoso. O Willy, ele fica todo agoniado ali, sem saber o que fazer, sabendo que a máscara dele caiu, foi desmascarado. Então é aí nesse momento que estão levando ele para a cela e ele o tempo todo ali se debatendo sem querer ir, dizendo que não sabe o que foi que aconteceu e que na realidade eles estão cometendo um verdadeiro engano, porque não foi ele que tentou de forma nenhuma incendiar a fábrica. Eles não querem nem saber, pega ele feito um saco de batata ali, joga ele na cela e ele continua falando que ele também não roubou o dinheiro da sua mulher porque foi ela quem deu para ele. Eles fecham a cela e o Willy começa a gritar pedindo que tire ele dali porque todos eles estão enganados. Nesse momento a Stephanie está revoltada dizendo que o Willy é um canalha e que nesse momento até ela poderia estar morta e que o filho sem nada, porque na realidade ele levou exatamente tudo. Carlos Daniel diz a ela que Deus não permitiu isso e que ela nem precisa mais ficar se maltratando tanto assim. A Stephanie diz que ela está tão infeliz logo depois de tudo isso que aconteceu e fica ali se maldizendo bastante, e a vovó Piedade diz a ela que não se preocupe porque ela tem todos eles ali ao lado dela. Rodrigo diz a ela que não se preocupe, que fique tranquila porque todos eles sabem ali que ela agiu através de um amor que estava cego. Ela confirma que sim, que de fato estava cega e que nem queria ali acreditar, abrir os olhos para tanta maldade. Carlos Daniel diz a ela que não se preocupe, que o dinheiro dela não está perdido porque ele está lá na delegacia e também o Willy, mas que o destino dele agora vai depender de todos eles. Só que o Rodrigo diz que dessa vez eles não podem perdoar porque é como deixar ele na rua um delinquente muito perigoso. A Stephanie diz que não quer ver ele nunca mais e que quer divorciar dele o mais rápido possível. O Rodrigo diz que ela tem que denunciar ele e pergunta se ela está disposta a fazer isso. Ela diz que sim, está disposta a fazer tudo isso. Vovó Piedade diz que quando derem o dinheiro para ela, que ela deposite imediatamente no banco. Carlos Daniel fica ali observando toda a cena e a Stephanie diz que no caso dela, ela não quer depositar esse dinheiro, mas queria muito que esse dinheiro voltasse todinho ali para a fábrica Bratton, e a Patrícia pergunta se ela tem certeza de tudo isso. A Stephanie diz que sim, que tem certeza de tudo isso e pede também que todos eles
desculpem ela pelas suas desconfianças e seus rancores. Carlos Janiel pede a ela que, por favor, que ela não fique pensando nisso, e vovó Piedade fala que na realidade eles sempre perdoaram ela e por que não iriam fazer isso novamente, né? Depois ela olha para Paulina e pede a ela que também que ela lhe perdoe, e a Paulina diz a ela que não se preocupe com isso porque ela sempre lhe compreendeu, independente de todas as amarguras, tudo que ela estava passando naquele momento. E Stephanie fica calada, sorridente, e a Paulina diz que ela fique tranquila porque ela não tem nada para perdoar ela, tá tudo bem.